Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a professora Aline veio com muita alegria dizer que estamos iniciando, já iniciamos quinta-feira, na verdade, mas estamos iniciando o mês das crianças e eu quero desde já deixar o meu abraço todo carinhoso, dizer a importância que vocês têm para mim e para a nossa escola, tá bom? Então, ó, beijo e nós teremos a semana toda atividades diferentes para a gente se divertir bastante nesse mês, ok? Agora nós vamos para a nossa aula de matemática e para isso você precisa pegar o seu livro do quarto bimestre. Você lembra qual que é o livro do quarto bimestre? O último livro antes de irmos para o terceiro ano, ok? Então pegue o seu livro agora. Nós já encerramos o terceiro bimestre e todas as nossas atividades será no nosso livro novo do quarto bimestre, ok? Vou pedir para que você abra o seu livro lá na página 142. Enquanto isso, acompanhe o slide que a professora Aline preparou com as atividades do dia, ok? Então, nós iniciaremos a nossa atividade lá na página 142. Vocês já devem ter acompanhado comigo nas atividades anteriores que temos estudado bastante a questão de localização, movimento, inclusive em geografia também, né? E agora nós vamos aprender outros conceitos. Nesta imagem que nós estamos observando, que a gente consegue observar tanto a localização como o movimento deste espaço. Eu gostaria que alguns já vão identificar, né? O que você consegue perceber de estranho nessa cena? Né? Nós estudamos essa semana passada sobre o quê? Sobre o trânsito, a importância de seguirmos as regras de trânsito. O que está acontecendo aí? Será que é comum as pessoas ultrapassarem em alta velocidade, não respeitarem as sinalizações, andarem fora da faixa de pedestre, as crianças brincarem na rua? Será que isso é muito comum? Será que isso é normal, sabendo que nós temos as leis de trânsito? Então, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Ok? E aqui no trânsito da nossa região, você já parou para pensar um pouquinho como que é? Será que ele é tranquilo? Será que as pessoas respeitam? Você respeita as leis de trânsito aliás, as leis de trânsito e cumpre ela em sua cidade? Olha só, como que você sabe, como que você percebe quando você se movimenta da sua casa ou quando você sai para fazer o trajeto sua casa até a escola, se está perto ou não? Como que você consegue saber isso? Pelos pontos de referência, pelo tempo que está andando, pela localização? Já parou para pensar nisso? Você acha que é importante seguir os caminhos indicados nas placas de trânsito? Você acha essas informações, orientações válidas? Por quê? Quero que você pense, reflita sobre isso, ok? Agora, eu quero mudar. Olha, a última pergunta aqui diz assim: ó, quando uma pessoa viaja de avião, podemos dizer que ela está em um veículo que respeita algum tipo de trânsito? O que vocês acham? Será que existe também leis de sinalização aérea? Certamente que sim, senão como que os aviões eles iam conseguir ter olha só, esse controle, não ter colidir com outros aviões nas áreas mais aéreas. Já pararam para pensar nisso? É importante a gente pensar nisso também. Agora, vamos para a nossa atividade do dia? Abra o seu livro lá na página 143, ok? Caminhos orientados e localização. Bruno vai de ônibus para a escola. Depois que ele já está no transporte, o motorista ainda passa pela casa do João e do Jairo. Observe o bairro em que moram os dois amigos de Bruno. Então, olha só, aqui está o transporte, a casa de João fica neste quarteirão e a casa de Jairo fica num quarteirão mais abaixo, até mais próximo da escola, que é a escola. Então, olha o que pede. Questão A. Trace o menor trajeto para o ônibus pegar o João
E o Jairo, antes de ir para a escola. Então, você irá traçar, que é isso, professor? Você irá desenhar o trajeto que o ônibus deverá percorrer, que seja menor para chegar à escola, ok? Muito bem. Atividade B. Em que lugares públicos o ônibus passará desde a casa de João até a casa de Jairo? Quais são os lugares públicos? Tem que lembrar, lembre que espaço público é aquele de uso comum, que todas as pessoas têm acesso, ok? E esses espaços públicos, eles são mantidos, ou melhor, eles são responsabilidade do município, do estado e da União. Já os espaços privados, eles são de propriedade privada. Pode ser de pessoas, de empresas, de casas, lojas comerciais, escolas particulares, ok? Então, esses são instituições privadas, restritas, ok? Então, olha só, em que lugares públicos o ônibus passará desde a casa do João até a casa do Jairo? Então, ele, olha só, irá passar ao lado do shopping e também de um hospital, ok? Depois, leia essa informação. Você sabia, que vai falar um pouco sobre o transporte coletivo, e vá para a próxima atividade da página 144, ok? Então, vamos lá, página 144, atividade 2. Nilza deseja conhecer melhor o bairro para onde acabou de se mudar. Por isso, ela está utilizando um mapa para fazer um turismo local. Ajude a se localizar. Então, primeiro, vamos entender aqui, ó. Tá vendo esses números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estes números representam a linha. Então, esta é a primeira linha. Aqui a segunda linha. Terceira linha. Quarta, quinta, sexta, sétima linha, ok? E aqui, professora, a letra A, B, C, D, E, F, G, estas representam as colunas, ok? Então, coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante. Então, vamos para a pergunta de número 1. A, localize a gangorra no mapa. Então, observe onde está a gangorra, ok? Aqui, no parque. Qual que é a coluna que ela está? Qual que é a letra? Qual que é a coluna? Ela está na posição da letra D, ok? Olha só, ela está na coluna da letra D, ok? E qual que é o número? Qual que é a linha que ela se encontra? Olha só. 2, muito bem. Então, o número 2, porque ela se encontra na linha, na segunda linha, e na letra D, coluna D, ok? Agora, olha só. Para o rapaz que está de bicicleta ir ao hospital, em que sentido ele deve virar? Olha aqui o rapaz. Em que sentido que ele deve virar? Olha só, ele precisa fazer o retorno. Ele precisa virar à direita. Muito bem. Agora, vamos lá. Lembre-se que é na posição da pessoa da imagem, não é a sua, ok? Então, vamos lá para a atividade 3. Helenice é a mãe de Laila e de Lavínia. Ela precisou ir ao shopping para atender alguns compromissos. Para não perder tempo, foi ao balcão de informações e consultou o painel, ok? Então, este é o painel. Vamos ler? Shopping Plaza Mor. Olha só. G1, garagem. G2, garagem. Número 1, lotérica, correios e caixas eletrônicos. Número 2, supermercado, lojas de departamento. Número 3, praça de alimentação. Número 4, operadoras de celular e lojas de tecnologias. 5, salões de beleza e lojas de cosméticos. 6, joalherias. 7, autoescolas. 8, clínicas médicas e odontológicas. 9, livrarias, papelarias e bancas de revistas. E 10, academia. Então, cada número destes representa um andar. Está no primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e assim por diante, ok? Então, vamos para as perguntas. Atividade A.
Quando estiver no elevador, que botão Helenice deverá apertar quando quiser comprar um livro? Verifique lá. Para comprar um livro, ela vai apertar o botão? Qual botão? Comprar alimentos para casa. Qual que é o botão? Sacar dinheiro. Fazer exercício físico. Agora vamos para o andar. Em que andar está ou estão as clínicas médicas? Em que andar estão as clínicas médicas? No 8º andar. Lembra que os números, olha só, 8º, 1º, 2º, 3º, em ordem, ele sempre tem aqui, ó, a posição, ok? Esse aqui representa 8º andar, não é o número 8 andar, ok? A praça de alimentação está no 3º andar. Ok? Vamos lá. Se Helenice sair da clínica médica e ir para o salão de beleza, quantos andares ela terá que descer? Então, você verifique na imagem quantos andares ela tem que descer. Olha só, 3 andares. Atividade 4, a professora iniciou e deixou vocês concluírem, ok? Deixou para vocês concluírem. Márcio é cego. Juntamente com o Conan, seu cão guia, ele precisa encontrar o banco da praça em que Amélia o espera. Marque as setas corretas de modo que eles se encontrem, ok? Vocês já perceberam que na rua ou ao lado da calçada sempre tem umas faixas diferentes, elas têm outras cores ou às vezes ela é mais ondulada sobre a calçada? Essas faixas, elas são para nortear as pessoas com deficiência visual, cegas, ok? Então, por isso tem a rua, aqueles trajeto traçado para que eles possam se orientar por meio de bengalas, por meio de auxílio e até mesmo com guia, ok? Assim eles vão sentindo e conseguem chegar em segurança até o espaço escolhido por eles. Então, observem aqui, a professora iniciou. Olha só, ele vai chegar por este caminho, ó. O resultado final é onde tem esta carinha sorrindo, ok? Então, olha só, ele entrou, veio, subiu, e agora? O que vai acontecer? Qual é o caminho que ele deve tornar, ou qual seta ele deve seguir para chegar até a Amélia? Ok? Então, a professora iniciou aqui para vocês e agora vocês terminem até chegar na Amélia. Próxima atividade. É difícil, pessoal? Então, vamos lá. Fácil, né? Muito fácil. 146. Liliane se matriculou na autoescola ZKZ para conseguir sua habilitação para motos. Já na primeira aula, ela teve que ir até o ponto de chegada, fazendo o caminho mais curto, de P em P, ou seja, P é os pontos que ela precisou parar, que ela precisou movimentar-se. Então, cada P representa uma parada que ela precisou fazer, ok? Então, vamos lá. De acordo com a cena a seguir, preencha a tabela com a quantidade de movimentos que Liliane fará em cada sentido das setas. Então, olha só, se ela andar somente aqui, ó, se ela subir, ó, vamos observar quantas paradas ela faz. Até chegar na chegada, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui ela fez quantas? 8. Então, você vai colocar número 8, ok? Professora, aqui, ela andou quantas agora para o lado? Então, você segue de novo, contando. Aqui é sempre o lugar que ela sai. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, então, coloca 9. Normalmente, ela saiu, o primeiro ponto de movimento vai ser o próximo, ok? E o último ponto de movimento onde ela parou. Então, você vai contando. Ou você vai mudar o caminho, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entendeu? E você vai colocando a quantidade de movimento que ela fez. Você percebeu que cada diferença, cada movimentação que a professora fez aqui, Liliane, ela andou praticamente o mesmo número de voltas? Por que que isso acontece? Vocês sabem por que que muitas das vezes isso acontece? Que normalmente a movimentação dela vai ser no mínimo 8. E vocês sabem por quê? Porque este espaço é um quadrado, ok? Então, preste atenção nessa dica. Atividade A, quantas mudanças de direção você sinalizou? Então, você vai colocar aqui. Trace o segundo caminho e conte o total de movimentos. Então, você fez primeiro... Agora, se você fosse mudar o caminho dela, como que seria esse caminho, ok? E depois conte a quantidade de movimentos, anote também. E qual que é a conclusão que você chegou, ok? Muito bem. Agora, a próxima atividade. Atividade 147. O investigue vocês já fizeram, ok? Agora, atividade 6. Observe este estacionamento e responda as questões. Então, olha só, aqui também tem os números das linhas. Então, essa é a primeira linha, a segunda linha, terceira, quarta, ok? As linhas e as colunas, A, B, C, D, E, F, G, ok? Então, vamos lá. Na entrada do estacionamento, o pai de Henrique recebeu um ticket que mostrava a vaga de maneira diferente. Sua vaga se localiza na coluna C, na terceira linha. Qual é o número da vaga? Então, vamos lá. Coluna C, terceira linha. Qual que é o número da vaga, pessoal? Então, anote no seu caderno, no seu livro, ok? B. Qual é o número da vaga mais distante da entrada do estacionamento? Então, olha só, se aqui é a entrada, pessoal, qual que é o número mais distante, o mais longe? Muito bem, se você chegou no último estacionamento aqui da saída, não é mesmo? É o mais distante da entrada. Existe outra, você consegue localizar uma vaga que se encontra à mesma distância da entrada e da saída do estacionamento? Não é mesmo? Se você encontrou, você responda para a professora depois, ok? Pessoal, esta é a nossa atividade do dia, então você já terminou a sua aula de matemática. Se prepare, porque tem mais surpresa para você. Abraço, beijão!